Seu coração batia rápido enquanto ela se sentava no banheiro esperando o cronômetro parar. Suas palmas estavam suadas e ela sentiu que iria vomitar. Por favor, que haja apenas uma linha, pensou Emily. O bip do cronômetro quebrou o silêncio insuportável. Ela lentamente se levantou e foi em direção ao teste. Ela não queria olhar, mas sabia que precisava. Suas mãos tremiam quando ela se abaixou para pegar o teste. Choque. 2 linhas. Emily não podia acreditar que isso estava acontecendo. Ela tinha apenas 16 anos. O que ela vai fazer? O que ela vai dizer aos pais? Ela pegou o teste e guardou no bolso porque sabia que se deixasse no banheiro sua mãe iria achar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas quando ela pegou o telefone e ligou para Kevin. Ela disse a ele que queria vê-lo porque eles precisavam conversar. Ela estava tentando soar calma, mas sua voz estava tremendo. Ela pediu a Kevin para encontrá-la no parque. Kevin foi seu namorado por quase 1 ano e ela sabia que tinha que contar a ele. No entanto, ela não tinha ideia do que tipo de reação esperar dele. Eles nunca falaram sobre filhos, porque eram apenas adolescentes que ainda tentavam descobrir seu lugar neste mundo. Era um dia maravilhoso de outono. O sol aquecia enquanto caminhava pelo parque, passo a passo, cerca de centenas de folhas de diferentes cores e formatos. Seu mundo mudou hoje. Havia uma tempestade se formando dentro dela, mas tudo ao seu redor parecia o mesmo. Como se nada tivesse mudado, caminhando em direção ao seu banco favorito, ela já podia ver Kevin sentado ali. Emily de repente ficou nervosa e quis se virar. Mas ela sabia que não podia fugir disso. Ela tem que contar a Kevin. Ele a cumprimentou com um sorriso e um abraço caloroso. Ele podia ver que ela estava chorando, e em um instante ele sabia que algo estava muito errado. O que aconteceu? Kevin perguntou para ela. Ele apenas imaginou que algo aconteceu em casa com os pais dela porque ultimamente tem havido muitas brigas entre eles. Emily disse a Kevin para se sentar, porque ela tinha algo muito importante para dizer a ele. Ela tentou criar coragem, mas de repente saiu de sua boca. Estou grávida. Silêncio. Kevin estava em choque. Ele tinha esperança e sonhos para seu futuro. Não havia lugar para crianças neste futuro. Talvez daqui a alguns anos, mas certamente não agora. Emily não conseguiu dormir naquela noite. Ela ainda não tinha ideia do que faria com o bebê. Ser mãe era algo que ela sabia que queria no futuro. Ela queria uma família grande, principalmente porque era filha única e sempre achou que seria ótimo ter um irmão ou uma irmã. Mas ela tinha 16 anos. Não foi assim que ela imaginou que seria sua primeira gravidez. E o mais importante, ela nunca imaginou que criaria um filho sozinha. O momento não estava certo. No dia seguinte, ela decidiu interromper a gravidez. Primeiro, ela sentiu que precisava contar à mãe. Foi como um instinto estender a mão para sua mãe durante um momento difícil. Ela sabia que sua mãe ficaria chocada, mas ela nunca foi boa em esconder as coisas dela. Emily sentiu alívio quando contou à mãe, embora a única coisa que a mãe lhe dissesse fosse para limpar sua bagunça. A chuva caía forte no dia em que Emily foi à clínica. Era um dia frio e triste. O médico chegou quando ela estava deitada na mesa com as pernas bem abertas. Ele fez algumas perguntas e disse que iria examiná-la. Emily não se importava. Ela só queria que isso acabasse. Tudo ficou em silêncio por um tempo, e então ela ouviu. Era como um trem bufando e a fumaça saindo à distância. Era o batimento cardíaco de seu bebê. De repente, ela começou a chorar. O coração de seu bebê estava batendo. Ela não podia matar seu bebê. Emily tomou uma decisão ali mesmo. Este era seu bebê, sua vida e sua escolha. Quando sua mãe descobriu o que havia acontecido, ela ficou desapontada com a filha. Eles começaram a discutir e gritar. Seu pai entrou
e não tinha ideia do que estava acontecendo porque sua mãe ainda não havia contado a ela. Ela estava esperando que o aborto terminasse. Emily esperava que seu pai ficasse ao lado dela, mas ele não fez. Ele e a mãe dela brigavam diariamente por tudo, mas a situação de Emily, de repente, era a única coisa em que eles tinham em ponto em comum. Ambos disseram a ela que se ela ficasse com o bebê, ela não seria mais bem-vinda naquela casa. Emily não conseguia acreditar que seus pais a expulsariam de casa. Depois de ser expulsa de casa pelos pais, Emily recorreu à única pessoa que ela sabia que a protegeria, a avó dela. A última vez que viu a avó, ela tinha 10 anos e passava as férias com ela. No começo, Emily não gostava de ir para a casa da avó porque ela morava na floresta no meio do nada. Mas eventualmente, ela começou a gostar do lugar. Ela gostou da casa pequena, quente e aconchegante. Ela queria o riacho perto da casa. Ela gostava do som dos pássaros pela manhã e ela adorava fazer longas caminhadas na floresta com a avó. No entanto, seus pais brigaram muito com sua avó e ela ainda não tinha ideia do porquê. Ela só sabia que depois disso nunca mais viu a avó. Emily ficou agradavelmente surpresa quando ligou para a avó. Mesmo sem se verem há 6 anos, sua avó convidou para ficar em sua casa o tempo que fosse necessário. Ela mal conseguia segurar as lágrimas enquanto fazia as malas, mas Emily sabia no fundo de seu coração que havia tomado a decisão certa. Ela deu uma última olhada em seus pais e então saiu de casa em silêncio. O táxi parou lentamente e a avó de Emily imediatamente saiu de casa para cumprimentá-la. Ela deu um grande abraço na neta, enxugou as lágrimas e disse que tudo ia ficar bem. Emily se sentiu segura e pronta para começar um novo capítulo em sua vida. Seu futuro era incerto, mas de uma coisa ela tinha certeza. Ela se tornará mãe e fará qualquer coisa por seu bebê em alguns meses. Semanas se passaram e Emily começou a perder a esperança de que seus pais nunca mais falassem com ela. Ela estava grávida de quase 5 meses e não tinha notícias de seus pais desde a noite em que a expulsaram de casa. Ela sentia falta deles, mas estava desapontada por eles poderem jogá-la fora como um pedaço de lixo. Afinal, ela era a filha deles, e o bebê em sua barriga era neto deles. O amor que ela sentia por seu filho, ainda não nascido, era algo que ela não conseguia colocar em palavras. Então ela não entendia como um pai poderia fazer algo assim. Chegou a hora de outro check-up no consultório médico. O bebê estava ativo em sua barriga e Emily estava brincando que era um futuro jogador de futebol ou estrela de dança. Mesmo durante o ultrassom, o bebê estava se mexendo o tempo todo. Bem, essa é uma garota muito ativa aqui, disse o médico com um sorriso. Emily estava nas nuvens porque estava grávida de uma menininha. Quando Emily entrou em seu último trimestre, a floresta ao redor da casa floresceu, o inverno se despediu e a primavera chegou. As árvores estavam todas verdes de novo, o riacho estava cheio de água da neve derretida e os pássaros cantavam alto. Todos os dias, Emily e sua avó caminhou pela floresta, conversando sobre todos os tipos de coisas e às vezes em completo silêncio. A avó dela era ótima. Ela ofereceu apoio a Emily. Ela sempre a ouviu e a fez se sentir amada. Emily se sentiu abençoada e grata, porque sabia que sem sua avó, as coisas seriam muito mais difíceis para ela. A maioria das roupas do bebê já estava lavada e pronta. O berço foi montado ao lado de sua cama. Apenas mais algumas semanas e ela conhecerá sua filhinha. O tempo passou rápido e Emily não podia acreditar que seus pais simplesmente se esqueceram dela. No entanto, mesmo sofrendo, ela estava determinada a não ser a primeira a estender a mão. Sua vida era um furacão quando ela veio morar com a avó, mas dessa casa era um porto seguro para ela e seu bebê. Quem sabe como seria a gravidez dela se ela tivesse ficado na casa dos pais? Como as pessoas olhariam para ela, julgando-a? Aqui não havia ninguém, exceto ela e sua avó.
Ela poderia desfrutar de sua gravidez em paz, longe de olhar e pensar. Kevin também nunca procurou. Por um tempo, Emily esperou que ele caísse em si. Ela tinha essa fantasia em sua cabeça de que um dia ele apareceria em sua porta e eles seriam uma família feliz. Com o passar do tempo, Emily percebeu que seria apenas ela e sua filha, e ela estava bem com isso. Mais do que bem. Ela acreditava que seus pais ficaram juntos apenas por causa dela, e ela não queria isso para sua filha. Ela não queria que Kevin ficasse com ela só porque eles tinham um filho. Por um tempo, Emily se sentiu solitária. Ela perdeu todos os amigos, o namorado e os pais, mas suas prioridades mudaram. Ela leu dezenas de livros e artigos para se preparar para seu novo papel. Enquanto suas velhas amigas compravam vestidos de baile, Emily comprava roupas para seu recém-nascido, mas ela estava feliz e muito animada para conhecer sua filhinha. Ela acordou no meio da noite, sentindo uma dor aguda. Ela se sentiu molhada, e em um instante ela soube. Sua filhinha estava chegando. Emily saiu da cama e foi acordar a avó. As contrações já estavam com 3 minutos de intervalo quando chegaram ao hospital. Emily continuou respirando durante as contrações, e sua avó segurou sua mão o tempo todo. Depois de algumas horas, Emily sentiu que precisava começar a empurrar. Ela pediu à sua avó para ir buscar um médico. Quando ele entrou na sala, examinou Emily e disse que era hora de começar a empurrar. A cada contração, ela estava mais perto de conhecer seu bebê. Sua avó continuou segurando sua mão. Emily estava com uma dor terrível, mas então o mundo parou. Ela ouviu sua filha chorar pela primeira vez. Quando a colocaram em seus braços, Emily sentiu uma onda repentina de emoções por todo o corpo. Seu coração estava cheio de amor e admiração quando ela olhou para o rosto de sua bebê pela primeira vez. Oi, garotinha. É um prazer conhecê-la, finalmente. Emily disse gentilmente. Sua avó ainda estava ao seu lado, segurando sua mão e olhando sua neta com orgulho. Ela via felicidade no rosto da neta, mas também via tristeza em seus olhos. Ela gentilmente acariciou o cabelo de Emily, beijou sua testa e silenciosamente saiu da sala. Sua avó sabia que era hora de fazer essa ligação. Emily não conseguia parar de olhar o seu bebê, mas ela podia sentir que seus olhos estavam ficando pesados e, como o bebê estava dormindo, Emily fechou os olhos também. Ela não sabia quanto tempo estava dormindo, mas podia ouvir seu bebê fazendo barulho ao lado dela. Provavelmente era hora de ela comer. Ao abrir lentamente os olhos, ela pensou que estava sonhando. Seus pais estavam na sala. Sua mãe estava segurando o bebê e seu pai estava sentado na cadeira chorando. Emily fechou os olhos e os abriu novamente, certificando-se de que aquela visão não era um sonho. E não foi. Seus pais estavam lá.